Hoje é Dia dos Pais. Pastor Adilson, graças a Deus, é papai. Então, hoje a mensagem também é para ele. Hoje, dia especial, Dia dos Pais. Hoje, dia de festa para alguns, dia de tristeza para outros e dia de boas lembranças para outros ainda. Hoje, eu quero conversar com você, papai. Hoje, a nossa conversa vai ser como ser um super pai. Você pode estar se perguntando, ser pai já é difícil. Ser um super pai também é quase impossível. Mas, antes de tudo que a gente vai conversar essa noite, eu queria dizer para você que antes de você ser pai, você é filho. E é a paternidade de Deus que imprime em nós a nossa identidade. Cada pai, primeiro é filho. E é a paternidade que imprime no filho a identidade. Você é filho de quem? Você provavelmente deve ser conhecido na vizinhança pelo sobrenome de alguém, e esse alguém é o seu pai. E dói muito na vida de qualquer filho, seja ele menino ou menina, não ter o sobrenome do pai na sua identidade. Isso gera um rombo imenso no coração, isso perturba a paz e atrapalha a construção da identidade de qualquer pessoa. Mas eu preciso alinhar com você algumas coisas para que você compreenda aquilo que eu tenho de mensagem do Senhor para o seu coração. Quando nós falamos em identidade, nós precisamos entender que a nossa identidade, ela precisa estar embasada naquilo que o meu Pai Criador planejou para mim e para você, em especial para você, homem, essa noite. Você foi feito pelas mãos do Pai Criador. Você tem a marca do seu Pai. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, diz: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Homem, você foi feito pelas mãos do Criador. Só que nós temos um entendimento equivocado a respeito dessa paternidade de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sim, e Deus queria ter relacionamento com este homem. Tanto que Deus vinha ao jardim conversar com o homem na viração do dia. No finalzinho da tarde, no cair da tarde, Deus vinha, dava aquela passeada pelo jardim, trocava uma ideia com o humano, o seu querido, aquele que foi feito por Deus, a imagem e semelhança dele, a quem Deus chamava de filho. Só que o pecado roubou isso de nós. O pecado roubou de nós a convivência diária com o nosso Pai. Quando nós pecamos, nós perdemos esse vínculo de paternidade. Lá em Gênesis 3, a sua criatura, aquele que Deus tinha planejado para ser seu filho, pecou. E quando pecou, desobedeceu. E quando esse homem desobedeceu a Deus, ele perdeu o privilégio de ser filho. Ele perdeu a conexão que havia direta entre o seu Criador e ele. E aí, quando que isso aconteceu, de haver uma reconexão, de haver uma religação, Deus Pai pegou o seu primogênito e mandou ao mundo. Mandando o seu primogênito ao mundo, ele ofereceu essa reconexão. E João 3, 16, 17 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, o primogênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, o plano de Deus,
ao enviar Jesus, era reconectar você e eu a Ele, a todos nós. Em João 1,12, ele diz o seguinte: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus novamente. Então, querido, todos somos criaturas de Deus, feitas pelas mãos de um Deus criador bondoso, paternal, amoroso, cheio de amor para dar. Mas filho é só aquele que recebeu o primogênito. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de tornarem a ser aquilo que Deus planejou para sermos desde o início. Então, você, papai, em especial hoje no seu dia, você foi planejado por Deus para ser filho e filho amado. Nós precisamos atentar para esta missão. Nós somos filhos e filhas amadas de um Deus criativo que não tem um sexo. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher precisam se reconectar com o Pai Criador através do seu Filho, aceitando o sacrifício que Ele fez por nós. Só que ao homem em especial foi dada uma missão importante, uma missão vital. Ao homem Deus deu a semente. Então, ao homem cabe a missão. Abba quer dizer aquele que gera. Abba quer dizer papai, quer dizer paizinho. Jesus, quando se referia a Deus, ele o chamava de Abba. Tanto que no Getsemane, quando ele foi entregar a sua vida para cumprir o plano do Abba, ele gritou: Abba, por que me desamparaste? Jesus, ele veio nos trazer de humanidade perdida no pecado. Conectar com esse Pai que é grande e poderoso. Então, hoje nós vamos destacar a missão para você, homem. Você, assim como seu Pai Criador, você tem a missão de gerar vida. Não somente de lançar a semente, mas de cuidar da semente que foi lançada. Deus confiou a você, homem, a semente, o semear e o cultivar dessa semente quando ela germina, quando ela cresce. Precisa ser um gerador de vida. E você não consegue ser esse gerador de vida sozinho. Jesus disse: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. O próprio Jesus, quando se referia ao Pai, ele dizia de si mesmo que eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E você, pai, nessa missão de ser um super pai, de refletir o Abba na vida do seu filho, você precisa compreender que o seu filho fará aquilo que vê você fazer. Seu filho precisa enxergar em você. Você precisa ser o exemplo. Você precisa fazer primeiro, depois você precisa fazer junto, e depois você precisa deixar o seu filho fazer e observar ele fazendo, supervisionando seu filho. E é isso que um pai faz. O pai ensina o filho no caminho que deve andar, para que ele firme os seus passos. Deus deu a você, homem, a missão e o privilégio de ver os filhos dele darem os primeiros passos. Ele espera isso de você, que você mostre o caminho, que você mostre a direção, que você seja a representação dele mesmo na vida de cada uma dessas criaturas feitas por Deus e desejadas como filho. Deus confiou a você, homem, a missão de mostrar o caminho, de apontar o caminho.
Jesus, quando fez a primeira oração, exemplo, ele se referiu a Deus como Pai Nosso. Deus tem muitos filhos e filhas, e Ele concedeu uma porção dos filhos dele para você cuidar, para você amar. Pai Nosso. Até então, até Jesus ser enviado à terra, o ser humano se relacionava com Deus como alguém distante, intocável, cujo nome era impronunciável. Mas quando Jesus vem, ele disse: vocês estão errados. Esse Deus é grande, sim, é juiz, sim, é poderoso, sim, é rei, sim. Ele é tudo isso, mas muito além de tudo isso, ele é Abba. Seja reflexo do teu Abba, Criador, que sonhou com você. Seja reflexo do Deus Abba na vida dos seus filhos. Quando Jesus continuou a oração, ele disse: seja feita a tua vontade. Você, papai, precisa fazer essa oração também. Abba, meu pai, meu paizinho, que eu faça a tua vontade. Qual é a tua vontade na vida desses teus filhos que o Senhor emprestou para mim por um tempo para eu cuidar? Seja feita a tua vontade na vida deles, de cada um deles. Abba deseja que você ame como ele te ama. Abba deseja que você seja um pai amoroso para os filhos que ele te deu. Se ele te deu 1, se ele te deu 2, se ele te deu 10 ou 20, não importa. Deus confiou um ser humano, uma criatura dele, um filho dele nas tuas mãos, e ele espera que você o ame. Deus também espera que você discipline. Pais que deixam tudo não amam. A palavra de Deus nos diz que o pai que ama corrige os seus filhos. Deus, como um pai que nos ama, ele nos corrige. Deus, como um pai que nos ama, ele não dá tudo o que a gente pede. Deus, como um pai que nos ama, ele nos orienta, ele nos disciplina. Deus não te dá tudo o que você pede em oração porque te ama. Então, preste atenção. Corrija o seu filho, ensine o seu filho, mostre o caminho aos seus filhos. Derrame sobre os seus filhos os valores do Pai Celeste. Você precisa ensinar aos seus filhos moral, ética, integridade, caráter e honra. E essas coisas não são a mãe que ensinam. A mãe ensina muito mais coisas. A mãe tem mais um caráter de Espírito Santo na vida dos seus filhos. Você tem o caráter do Abba Pai. Então, se eles verem que você é um homem de caráter, eles terão uma tendência de seguir os seus passos e ter caráter. Eles vão ter integridade, eles vão ter palavra, eles vão honrar pai e mãe. Eles vão ter prazer de honrar você, de carregar o seu nome. Não terão vergonha, porque você recebeu de Deus os valores bíblicos. Você aprende com o pai dos pais a ser um bom pai, a ser um super pai. Deus, ele quer participar da sua vida, ele quer ter relacionamento com você e ele quer que você transfira isso para os seus filhos. Ele quer que você participe da vida dos seus filhos. Você não pode se omitir da vida dos seus filhos, deixar na mão da mãe, largar eles ali e achar que estão bem cuidados. Não, filhos precisam de pais. Então, converse com seus filhos. Mas não fique só falando. Ouça os seus filhos. Ouça o que eles têm a dizer. Pense a respeito. Pondere de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, somente após, oriente o seu filho no caminho que deve andar. Seja justo. Deus, ele é justo. Ele não coloca sobre os seus filhos pesos que eles não podem suportar. Deus, ele vai nos permitindo galgar degraus conforme vamos crescendo. Então, dê ao seu filho aquilo que ele tem a capacidade, o discernimento de entender. E isso não tem muito a ver com a idade física, tem mais a ver com a idade mental. Se você percebe que seu filho já é um adolescente, mas tem a cabeça de criança, você não pode ceder às chantagens ou às vantagens dele só porque ele tem idade. Você precisa perceber os seus filhos e tratar cada filho de modo diferenciado, porque cada filho é diferente.
Não dá para tratar todos os filhos iguais, porque cada filho é especial. Um filho precisa de mais colo, outro filho precisa de mais presença, outros filhos precisam mais de palavra. Outros filhos, basta um olhar. Então perceba quem é o seu filho, como ele reage a você e ofereça aquilo que ele precisa receber. Você precisa compreender que a missão que Deus te deu é muito grande. A sua família carece da sua presença. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 127, versículo 4, que você recebeu de Deus filhos como um presente. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado. Você tem flechas em suas mãos. E o que se faz com uma flecha? A flecha, depois que ela é feita, ela é guardada dentro do alforge. É o lugar onde ela fica guardada, protegida da umidade, do vento, do sol. E até o tempo certo de ser lançada. Então, existe um tempo certo para que você lance os seus filhos mais alto, mais longe, que você proporciona os seus filhos a pressão necessária e a confiança necessária para que eles cheguem ao alvo, a ser aquilo que Deus planejou eles para ser. E aonde as suas flechas estão caindo? A flecha, ela é direcionada. O arco e o arqueiro direcionam a flecha para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Aonde você tem lançado as suas flechas? Os seus filhos têm sido jogados para baixo, sido largados no chão, sido abandonados pelo caminho, sido quebrados? Ou você tem prestado atenção nas flechas que Deus colocou nas suas mãos como as armas de proteção, de vitória? Você que é um guerreiro do Senhor, um filho amado de Deus que honra o Abba, aonde suas flechas têm caído? Não desperdice as suas flechas. Honra as flechas que Deus colocou nas suas mãos e direcione-as e ore e diga para papai: Abba, para onde é que o Senhor deseja que essa flecha seja atirada? Mostra-me o caminho. Eu não sei. Se você não teve um pai humano presente na sua vida, com certeza você não tem um referencial. Então, se você teve um bom pai ou se você não teve um bom pai, você tem mais facilidade ou menos facilidade de compreender aquilo que eu estou dizendo. Mas mesmo que o seu pai e a sua mãe tenham te abandonado, você tem um pai do céu, o seu Abba Pai, e ele pode te mostrar como fazer. Você pode não ter tido um bom pai, mas a partir do momento que você se reconecta com Deus, você passa a ter o referencial de Deus. E assim como qualquer outro homem, você tem a capacidade de amar, de nutrir, de gerenciar a sua família e de cuidar das flechas que o Senhor colocou em suas mãos. Cumpra a sua missão. Qual é a sua missão? A sua missão é de refletir Deus Pai dentro da sua casa. Por isso, querido, não se omita. Mostre o caminho, aponte a direção. Tensione no tempo certo o máximo que você der. Dê impulso para que o seu filho vá mais longe, mais alto. Que leve o seu nome adiante, para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele e o seu nome seja glorificado na vida do seu filho. Seja como o Abba. Para ser um super pai, você precisa compreender que precisa escolher receber o amor de Deus Pai. E compreender que você é o que vai mostrar para o seu filho quem é Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Quando você, cada um de nós não tem o referencial do pai dentro de casa, nós temos muita dificuldade em aceitar o amor do Deus Pai, porque nós não temos
não temos ideia do que seja esse amor, porque fomos abandonados. Deus não te abandona. Deus quer se reconectar com você, e essa reconexão só pode acontecer através de Jesus. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe como agir, ore, faça uma oração e diga: Abba, me ensina a ser um bom pai como tu és. Eu estou honrado pela missão que o Senhor me deu. Não quero ser um lançador de sementes, eu quero ser Abba. Eu quero ser pai. Feche seus olhos comigo nesse momento, querido. Você que é pai, que recebeu de Deus a missão de imprimir no coração dos seus filhos o caráter de Deus. Ame, cuide, proteja, sustente, dê direção dos filhos de Deus. Eles são de Deus, depois seus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Abba, somos gratos, porque mesmo quando tudo parece perdido, nós podemos nos lançar aos teus pés. Como Jesus disse que ele imitava aquilo que o Senhor fazia para nos dar entendimento de que nós pais precisamos dar aquilo que o Senhor faz. Precisamos amar, precisamos cuidar, precisamos dar, precisamos suprir, precisamos dizer não às vezes, precisamos estender a mão outras vezes. Que os meus amados irmãos possam ser abençoados por Ti, com graça, com misericórdia, com sabedoria. Que eles possam exercer a sua paternidade de uma forma saudável, de modo a honrar o Teu nome. Deus querido, muitos homens sobre a face da terra não compreendem o peso e o poder que há em ser pai. Deus querido, o nosso inimigo tem trabalhado pesadamente para roubar a figura paterna dos nossos lares, para tirar o entendimento da proteção, da segurança e do caminho. E as mães têm ficado sobre elas são pais e são mães e tentam suprir tudo, mas no coração de nós, filhos, ainda fica um desejo ardente, uma carência que o Senhor pode suprir. Então agora, no nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada pai, para que eles possam ter entendimento e sabedoria do Senhor, para agir com seus filhos, de modo que eles saibam que vão ter que dar conta de tudo aquilo que fazem ou deixam de fazer por cada um dos seus pequeninos. Abençoa, Pai, dá sustento, abre portas, dá saúde, dá compreensão. E a todos esses pais que não tiveram referencial de pai humano saudável, que tiveram que crescer por si mesmos, sozinhos, sendo criados só pela mãe, só pela avó, ou jogados de casa em casa, ou até em orfanatos. Que esses possam aprender que existe um Deus Pai, sim, amoroso, sim, que apesar das coisas ruins, constrói o nosso caráter e dar boas coisas aos seus filhos. Peço também por aqueles que perderam seus pais e estão enlutados e que no dia de hoje ficaram se sentindo tristes. Te peço, Pai, que a Tua graça, que a Tua paz inunde esses corações. Que eles possam ter ao Senhor gratidão pelo privilégio de ter tido um pai, mesmo que por pouco tempo. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos e Te abençoa-nos. Nós não sabemos o que fazer, como fazer do jeito certo, mas o Senhor sabe. E Te pedimos, mostra-nos o caminho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.